Você já percebeu aquele homem que muda completamente quando você aparece? Ele está rindo, conversando, falando alto com os amigos, mas quando você chega, ele fica quieto, quase imóvel, como se tivesse esquecido como funciona uma conversa simples. A maioria das mulheres interpreta isso como frieza, falta de interesse ou até arrogância. Mas o que quase ninguém sabe é que o silêncio masculino pode ser um dos sinais mais fortes de atração verdadeira. E hoje você vai descobrir exatamente por que ele se cala quando gosta de você e como usar isso a seu favor para conquistar o homem que você deseja. Até o final deste vídeo, você vai entender 5 motivos psicológicos que explicam esse comportamento. E o mais importante, vai aprender como virar esse jogo sem correr atrás, sem se humilhar e sem jogar papel de mulher fácil. Mas antes, se você está pronta para entender o que realmente passa na cabeça masculina, comenta aí: eu atraio o que me escolhe. Essa frase é o seu compromisso com uma coisa simples. Você não força a conexão, você atrai. Agora, presta atenção, porque o primeiro motivo do silêncio masculino é algo que quase nenhuma mulher percebe. E se você ignorar esse sinal, vai acabar achando que ele não liga, quando na verdade ele está lutando contra um impulso que ele não consegue controlar. Quando um homem sente atração real, não aquela paquera superficial, mas aquele interesse que mexe com o ego e com o nervosismo dele, acontece algo que muitos não admitem. Ele trava. É quase engraçado. Fala com todo mundo normalmente. Sorri, brinca, faz piadas, impressiona geral com confiança. Mas basta você chegar perto, só a sua presença, e o cérebro dele entra em modo de curto-circuito. Ele responde curto, ele evita olhar direto nos seus olhos. Ele mexe no relógio, na camisa, no cabelo, qualquer coisa para liberar a ansiedade. Ele parece estranho. E aqui vai o detalhe mais importante. Não é timidez social, é timidez seletiva. É com você. Ele não trava com outras mulheres. Ele não perde palavras com desconhecidas. Ele não fica sem ar com a amiga da faculdade. Ele trava justamente com quem ele realmente deseja. Porque com você, a margem de erro é muito maior. Com você, ele sente que não pode falar qualquer coisa. Com você, ele não quer estragar tudo. Por dentro, ele pensa algo assim: eu preciso parecer no controle. Eu não posso parecer idiota. Se eu falar demais, ela vai perceber que eu tô nervoso. E quanto mais ele tenta parecer tranquilo, mais ele parece travado. O silêncio dele é o sintoma, a atração é a causa. Mas se isso te impressionou, espera até ouvir o próximo sinal. Porque existe um motivo psicológico escondido que faz muitos homens se afastarem da mulher que eles mais querem. E se você não entender isso, vai interpretar tudo errado. Esse é o capítulo que quase nenhuma mulher entende. E por isso interpreta tudo ao contrário. Muitas acham que quando um homem evita conversar, é porque não está interessado. Mas a verdade é que homens também criam cenários imaginários de rejeição na própria cabeça. E isso os paralisa. Ele não fala com você não porque não quer, mas porque já decidiu mentalmente que você diria não. E como isso aparece? Ele te observa mais do que olha. Ele repara em tudo: seu cabelo, seu humor, suas roupas, sua energia. Mas quando você percebe e olha de volta, ele desvia na hora. Ele chega perto, mas não chega em você. Ele te cumprimenta, mas mantém distância. Ele sorri, mas segura a conversa. É aquele tipo de homem que parece sempre na borda da aproximação, mas nunca atravessa a linha. E aqui vai uma verdade psicológica importante. Homens também têm medo de ser rejeitados, só não admitem. E o medo dele cresce ainda mais quando você parece segura, inteligente, bonita ou difícil de ler. Ele pensa: se eu tentar e ela não quiser, eu perco tudo. Melhor não arriscar. Ela deve ter opções melhores. Então, ele cria uma estratégia silenciosa para se proteger. Ele fica neutro com você para não se expor, finge indiferença para não demonstrar expectativa e mantém uma barreira invisível para não se machucar.
É uma rejeição preventiva. Ele se afasta antes que você possa afastá-lo. Mas existe algo ainda mais profundo e que nenhuma mulher pode ignorar. Porque em muitos casos, o silêncio dele não vem só do medo de ser rejeitado. Vem de um sentimento ainda mais doloroso. A sensação de não ser bom o suficiente para você. E é exatamente isso que eu vou te revelar agora. E quando você entender, seus olhos vão abrir para sempre. É aqui onde muda tudo, porque aqui você entende a raiz do silêncio masculino quando a atração é forte de verdade. Hoje, você vai entender os sinais invisíveis que revelam quando um homem sente algo forte, mas tenta esconder através do silêncio. E quando esse vídeo terminar, você nunca mais vai interpretar a falta de palavras como falta de interesse. Mas antes, se você está pronta para enxergar além do óbvio, comenta aí: eu sei o meu valor. Essa frase é seu compromisso emocional com você mesma. Reconhecer que você não corre atrás de migalhas. Você atrai o que combina com você. Agora, respira fundo, porque o que você vai descobrir hoje vai mudar sua forma de enxergar o comportamento masculino para sempre. E o primeiro motivo é algo que quase nenhuma mulher percebe. Algo tão forte que até os homens tentam esconder de si mesmos. Se você ignorar esse sinal, vai achar que ele está te evitando, quando na verdade ele está lutando internamente contra um impulso que o deixa vulnerável. E esse é apenas o começo. Quando um homem sente uma atração verdadeira por você, não aquela paquera superficial, mas aquela que mexe com o ego, com o autocontrole, com o instinto, algo muito curioso acontece dentro dele. Ele trava. E por mais contraditório que pareça, esse travamento não é um defeito. É uma reação automática do corpo dele diante de algo que desperta mais emoção do que ele é capaz de administrar naquele instante. Você percebe isso com clareza quando observa o contexto. Ele está relaxado com os amigos, fala alto, conta histórias, ri de qualquer coisa. Parece seguro, espontâneo, no controle. Os gestos são soltos, a postura é natural, o olhar firme. Mas quando você se aproxima, tudo muda. Ele fica estranho. As frases dele encurtam. A postura fica rígida. Os ombros sobem um pouco, quase imperceptivelmente. Ele mexe no pulso, no celular, na barba, no que tiver por perto. E mais uma coisa, ele evita olhar diretamente nos seus olhos. Não porque não quer, mas porque olhar diretamente para você ativa tudo o que ele está tentando esconder. É impressionante como segundos antes ele era pura energia. E quando você chega, parece que alguém apertou um botão interno de modo silencioso. O cérebro dele tenta manter controle racional, mas o corpo dele denuncia a verdade. É a prisão emocional em que muitos homens se colocam quando encontram uma mulher que realmente mexe com eles. E agora que você entendeu o que está por trás de cada tipo de silêncio, vamos fechar esse vídeo com algo fundamental. Quando você observa o silêncio de um homem com mais atenção, percebe que ele nunca é vazio. Ele sempre diz algo, mesmo quando ele tenta esconder. E na maioria das vezes, esse silêncio fala mais sobre o que ele sente do que qualquer frase que ele conseguiria formular. A forma como ele te olha quando pensa que você não percebe. A forma como ele muda o comportamento só na sua presença. A forma como ele tenta controlar o próprio corpo para não demonstrar demais. Tudo isso revela que, por trás do silêncio, existe movimento, existe impacto, existe desconforto bom. Entender isso te coloca em um lugar diferente. Um lugar onde você não interpreta tudo como rejeição, mas como possibilidade. Um lugar onde você deixa de se diminuir e começa a enxergar que você pode ser exatamente o que desestabiliza ele, no melhor sentido. Agora eu quero saber de você. Qual desses comportamentos você já viu em um homem? Escreve nos comentários. Quero entender a sua experiência. Se esse conteúdo fez sentido para você, curta o vídeo, se inscreva e compartilhe. Até a próxima.